E se aquela imagem que a gente tem de Marte, sabe? Aquele deserto vermelho, seco e poeirento, estiver completamente errada? Pois é, a gente vai mergulhar numa descoberta que está literalmente reescrevendo a história do planeta vermelho. E a prova disso veio direto da superfície dele. Olha só essa frase. Parece coisa de ficção científica, né? É uma afirmação super ousada que começou a circular depois de uma descoberta recente da NASA. É quase inacreditável, eu sei, mas e se tiver um fundo de verdade nisso tudo? Para entender essa história toda, a gente precisa voltar para uma pergunta que por décadas dividiu os cientistas. Um Marte de bilhões de anos atrás, como ele era? Um mundo quente, cheio d'água, ou um lugar frio e coberto de gelo? Essa questão é o centro de um dos maiores debates da ciência planetária. Basicamente, existiam dois cenários bem diferentes na mesa. De um lado, a ideia de um Marte congelado, que talvez tivesse uns breves períodos de derretimento, mas nada muito duradouro. Um lugar bem difícil para a vida, né? E do outro lado, a visão de um Marte quente e chuvoso, com uma atmosfera densa e um ambiente ideal para a vida começar e prosperar. Duas visões completamente opostas. E a peça-chave para resolver esse mistério tá lá, em Marte, agora mesmo. É o rover Perseverance da NASA. Ele está explorando um lugar muito especial, a cratera de Jezero, que no passado foi um lago gigantesco. Foi ali, nesse antigo leito de lago, que o Perseverance começou a procurar as pistas para resolver esse debate. E foi aí que a coisa ficou interessante. No meio daquela paisagem toda avermelhada que a gente conhece, o Perseverance achou algo que simplesmente não deveria estar ali. Eram umas rochas estranhas, de cor clara, que saltavam aos olhos, totalmente fora de lugar. O rover, claro, usou suas câmeras e lasers para analisar do que se tratavam aquelas rochas. A resposta? Um mineral muito específico chamado caulinita. Guarde esse nome. É um tipo de argila branca, rica em alumínio, e essa descoberta mudou tudo. E é aqui que a história dá uma virada fascinante. Porque olha só, aqui na Terra, os lugares mais comuns para a gente achar essa mesma argila são climas tropicais, tipo florestas úmidas. No nosso planeta, esse mineral conta uma história muito, mas muito específica. O segredo está em como a caulinita se forma. Não é qualquer contato com água que cria ela, não. Imagina uma rocha normal sendo bombardeada por chuva intensa por milhões e milhões de anos. Essa água toda vai lavando a rocha, levando embora os outros minerais, e o que sobra no final? Só a caulinita, que é super resistente. Ok, mas se choveu tanto, cadê a água agora? A resposta é genial. Ela não está mais líquida. A água ficou quimicamente presa dentro do mineral, como se fosse um fóssil químico. Ela deixou uma assinatura permanente, uma prova irrefutável de que no passado existiu muita água ali. E aqui a gente tem a prova dos 9. De um lado, o que os satélites lá de cima já suspeitavam. Eles mapearam áreas que pareciam ter esse mineral. Mas foi a análise do Perseverance, ali no chão, que bateu o martelo e confirmou sem sombra de dúvida. A combinação da visão de cima com a análise de perto tornou a descoberta incontestável. Então, a conclusão é simplesmente inevitável. Pelo menos em algumas partes, o Marte antigo não era um deserto gelado. Era um lugar com clima quente, úmido e encharcado de chuva. Isso muda a história de um planeta majoritariamente congelado para um com ozes estáveis, muito parecidos com os da Terra. E aquela pergunta, para onde foi a água, ganha uma resposta ainda mais impressionante. Estima-se que até 99% de toda a água que Marte já teve ainda pode estar lá, presa quimicamente dentro dos minerais da crosta. A água está literalmente nas rochas. Mas por que isso tudo é tão importante para a busca por vida? Primeiro, confirma que houve água estável por milhões de anos. Segundo, um clima quente e úmido é o cenário ideal. E terceiro, e talvez o mais crucial, as próprias rochas de argila são como arquivos perfeitos para preservar possíveis sinais de vida antiga. É a receita completa. Claro, essa descoberta não prova que a vida existiu em Marte, mas ela confirma que o ambiente era muito mais favorável do que a gente imaginava. E isso nos deixa com a pergunta final, a mais importante de todas. Se as condições eram as certas, a vida chegou a surgir?